Fala pessoal, bom dia, Matheus de Paiva aqui, do podcast Código do Dinheiro. E bom, depois de um longo e tenebroso inverno, resolvi criar mais um episódio aqui sobre essa polêmica que está acontecendo no Brasil sobre, entre aspas, a taxação do Pix, né? Eu quero falar sobre esse tema aqui. Eu estava realmente assim, sem tempo, e até um pouco desanimado de ficar criando conteúdo aqui para o Spotify, mas como o canal cresceu de maneira orgânica, de uma maneira que eu não esperava, eu esperava maior retorno assim de audiência pelo YouTube. Só que o Spotify me surpreendeu. E as pessoas têm se dedicado alguns minutos aí por semana a escutar a minha mensagem, né? O meu conteúdo. E eu fiquei muito feliz. E aí me motivei novamente a compartilhar pedaços do pouquinho que eu aprendi ao longo da minha vida, tá? E bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão polêmica que está em voga agora no Brasil. Recentemente, a Receita Federal, ela começou acho que entrou em vigor a legislação no dia 1º ou dia 4 de janeiro, alguma coisa assim desse ano, que movimentações acima de R$ 5.000 por mês para pessoa física e 15 mil por mês para pessoa jurídica vão ser bancos, PIX, instituições financeiras, corretoras, vão ter que reportar para a Receita, né? E aí o pessoal falou assim, pô, e aí vai me tributar, não vai? É a tributação do PIX? Pessoal, e não é, tá? Por que eu digo isso, e não é? Porque, bom, não é uma tributação direta sobre o PIX. Não tem uma alíquota, não é isso, tá? Mas é uma tributação indireta sobre a sua movimentação. Por que é indireta? Porque antes dessa legislação entrar em vigor, se um comerciante transacionava por fora, digamos, sem nota, para poder sobrar um pouco mais de dinheiro para poder sobreviver no Brasil, agora, com essa nova legislação, ele pode ser pego na malha fina, porque os dados dele serão reportados para a Receita. E com isso ele vai ser tributado e multado. Percebe? Então existe uma guerra de narrativas, pelo pouco assim que eu pude perceber. De um lado tem as pessoas dizendo que vai ter o imposto do PIX, que é razoavelmente verdadeiro, mas é isso que eu quero tentar ajudar vocês. Não é que vai ter um imposto assim, ó, por exemplo, o que exceder 5 mil de PIX por mês, cada pessoa paga 10% de imposto, né? Não é bem isso, tá? Na verdade, agora com mais informações, a Receita Federal vai poder cruzar os dados que ela tem para verificar se aquilo que você declara como renda é compatível com a sua movimentação. E quando ele cruzar esses dados, que agora ele vai ter mais dados para cruzar, porque ele vai conseguir monitorar mais pessoas por conta da legislação. Então, quem movimentar mais que 5 mil vai estar monitorado, né? E com isso, com esse cruzamento de informações, a Receita vai poder julgar se você pagou o que é devido de imposto ou não, certo? Obviamente, pessoal, que esse é um movimento para controle social e para aumentar a arrecadação. Porque claro que isso vai aumentar a arrecadação. Óbvio que vai. E por que vai? Porque muita gente não vai conseguir se defender, não vai conseguir proteger o seu dinheiro. Porque é um pouco essa a função principal do Estado. Qual que é a função principal do Estado? Não é prover bens públicos. Isso aí é o que ele diz, né, no livro-texto, que sai na televisão. Mas o principal papel do Estado é tributar e pegar recursos da sociedade. Depois ele vê o que ele faz com isso, né? Paga os seus políticos do alto escalão, etc. Então ele está indo na linha que ele foi concebido. Ele está indo dentro de uma maneira bem direta e bem sofisticada, tentar aumentar os impostos, tentar aumentar a arrecadação. Tá? Não tenho dúvida disso. Só que não é da forma como está sendo propalado aí na mídia. É de uma maneira muito mais ardilosa, de uma maneira muito mais habilidosa. Ao mesmo tempo em que aumenta o surveillance, né? A vigilância do cidadão. O monitoramento,
das suas transações, etc., a movimentação financeira sua mensal, como pessoa jurídica, pessoa física. É isso que está em jogo. É aumento de arrecadação e aumento do controle social. E sim, pessoal, eu defendo que essa medida vai aumentar a arrecadação. Por quê? Muita gente não vai saber se defender disso, então vai ser multada. De cara vai ser multada porque vai falar, não vai me pegar. Pessoal, a chance de não pegar é baixa. Por quê? Porque hoje o Estado dispõe de muita tecnologia, né? Inteligência artificial, muita gente capacitada lá da ciência da computação para fazer robozinho, para fazer uma varredura, para cruzar dados em tempo recorde, sabe? Tem uma computação muito avançada, tem hardware robusto. Pensa, pessoal, tudo que o Estado arrecada de dinheiro é para aumentar a sua potência sobre a sociedade, para aumentar o seu poder sobre os cidadãos. Então não fica assim, não vai acontecer comigo, pessoal, vai. Ele está sim te monitorando. Se ele não te aplicar uma multa tal, é porque ele te deixou ali na geladeira. Mas ele sabe o que você está fazendo, tá? Porque não é assim que você vai se defender. Fazendo vista grossa, né? Fazendo igual avestruz, pondo a cabeça debaixo da terra. Não é assim, tá? Então a primeira coisa para você se defender é constatar a realidade. Ele vai sim te monitorar, ele tem muita capacidade técnica, computacional para tal, ok? Então vai aumentar a arrecadação, porque muita gente vai tomar multa, a multa é pesadíssima, e ele vai, além da multa, a pessoa tem que pagar os impostos devidos a ele, né? Isso vai facilitar muito com o Drex, quando na hora que ele implementar esse dinheiro digital, vai ficar tudo mais fácil. Ele aplicar a multa, já congelar saldo na conta da pessoa, vai ficar um inferno. Mas deixa isso para depois. Depois eu vou fazer mais um podcast sobre o Drex, aprofundando um pouquinho ali. Mas vamos voltar. Então, pessoal, saiba sim que se você faz isso que ele está monitorando, você vai ser reportado e eles vão identificar você sim como uma pessoa que está devendo, que vai possivelmente ter que pagar mais impostos e sim pagar multa por não ter pagado os impostos devidos, tá? Bom, isso é uma coisa. Vai aumentar a arrecadação? Vai. Vai aumentar o controle? Demais, né? O Estado hoje ele já tem uma capacidade de mineração de dados, de organizar a base de dados, né? Assim, o que é o cerne da coisa? Hoje a gente vive uma hype de Big Data, né? De produzir dados, dados, dados. Só que agora, pessoal, a coisa já está tomando um corpo, assim, tão bem definido que o Estado tem capacidade de minerar esses dados, de organizar esses dados, esses trilhões de gigas que são feitos a cada ano de dados. O Estado é capaz de dar forma a esses dados, né? Com a sua computação, com seus técnicos ali, ele consegue separar aquilo que é interessante para conhecer bem você. Muitas vezes até melhor do que nós mesmos. O Estado ele tem muitas vezes parcerias com empresas Big Tech, Facebook, Instagram, que reporta também. Enfim, pessoal, não tem para onde correr não, tá? A princípio o Estado vai saber tudo sobre você mais do que você mesmo. Quanto você ganha, onde você gasta, onde você gosta de gastar seu dinheiro, o que você gosta de consumir em termos de conteúdo, quem são seus amigos, quem pensa como você, qual que é o seu destino preferido para descansar, para ter lazer, para tirar férias. É daí para pior, pessoal. E com o Drex tudo vai fechar, tudo vai fazer um sentido, né? Para o bem do Estado e para o fim da sociedade, tal como conhecemos, né? Bom, dito isto, eu quero que vocês fiquem bem claros e não fiquem com expectativa assim de, vai melhorar, não, vai piorar muito. Então o Estado vai aumentar o controle e vai aumentar a arrecadação. Bom, isso tem que estar claro para vocês. Agora eu vou para a segunda parte, que eu acho até mais importante do que essa primeira, tá? Que é o seguinte, bom, e o que eu posso fazer diante disso? Pessoal, essa é uma das questões mais importantes do momento, tá? Para o brasileiro médio aí. O que um brasileiro médio pode fazer diante disso? Tá? A resposta mais simples é aceitar e seguir a vida normalmente, pagando mais impostos e sendo mais controlado. Mas e para aquele cara que quer ser soberano, que quer pensar, que quer lutar para proteger o seu patrimônio, a sua família, né, dos desmandos e dos abusos públicos, né? O que pode ser feito? Pode ser feito. Bom, se você fizer uma busca na internet, você vai ver algumas pessoas muito inteligentes dando soluções muito interessantes de vários pontos de vista, tá? Do ponto de vista jurídico, sobre montar uma holding estrangeira, criar empresas offshore, passar os patrimônios, sei lá,
coisas muito complexas. Teve pessoas também na área de economia que tentou propor soluções também interessantes. Só que, na minha avaliação, o que eu consegui pensar? O que eu consegui ah, entender como a melhor resposta do cidadão comum que quer ser soberano e proteger sua família pode fazer? Para chegar nessa solução, eu pensei em simplicidade, porque coisas elaboradas demais é muito restrita a algum número muito pequeno de pessoas. Então a solução tem que ser simples, tá? E a solução é a seguinte, tá? Existe uma stablecoin chamada DPix, tá? É uma moeda que terá sempre paridade 1 para 1 com o real, tá? Bom, antes de eu continuar com a minha solução, bom, ela não é perfeita, tá, pessoal? Ela precisa ser aprimorada. Só que eu acho que ela vai ajudar a gente a ter um respiro para pensar soluções mais robustas, tá joia? E quem tiver solução melhor, por favor, comente aí no podcast. Deixa um comentário aí que eu vou ler. Bom, existe essa stablecoin chamada DPix, tá? Ela é uma moeda, uma criptomoeda, e ela sempre vai ter essa paridade 1 para 1. Quando você faz um Pix, tá? De R$ 1.000 para trocar por DPix, você não tem que pagar imposto, tá? Porque nunca terá valorização, porque é sempre 1 para 1, tá bom? Então, qual que é a minha sugestão? Que você transforme todo mês um pouquinho, tá, do seu real em DPix. Para ver se você vai entender. Acompanha comigo o meu raciocínio. Sei lá, vamos supor que você vai gastar R$ 1.000 todo mês para transformar Pix em DPix, ou seja, para transformar real em DPix. Tá? Você vai comprar DPix com real. Não confundam Pix com DPix. Pix é essa forma de transferência de dinheiro real. DPix é uma moeda, certo? Ok. Então, você para fazer essa compra, onde que eu vou guardar esse DPix, né, essa moeda, essa stablecoin? Você tem que baixar uma carteira de criptomoeda. Algumas carteiras que você pode baixar na Play Store, por exemplo, elas podem custodiar a DPix, tá? Eu sugiro a Set Sales, que ela é bem prática, bem fácil de usar e foi feita por brasileiros. Então, baixe aí no seu celular a Set Sales. Lá você consegue armazenar DPix. E qual que é a ideia da coisa? Se todo mundo comprar todo mês R$ 1.000 de DPix, em, sei lá, um ano, quanto de DPix a gente não vai ter acumulado? Várias pessoas fazendo isso. Tá, e aí, qual que é a questão? A questão é que, a partir daí, você vai poder transacionar para pessoas a partir de DPix para DPix. Entendeu? Você vai fazer pagamentos usando DPix. A ideia, assim, rudimentar que eu tive é essa. Porque quando você faz transação de DPix para uma pessoa, nenhum terceiro fica sabendo. Tá? O governo e bancos só vão saber que você transferiu R$ 1.000 para 1.000 DPix, mas o que foi feito adiante ele não vai saber mais, pela própria arquitetura de como foi feito o DPix. Tá bom? Então, por exemplo, é muito importante que as pessoas, de modo geral, principalmente pessoas pequenos comerciantes, pequenos criadores de serviço, conteúdo, etc., aceitem pagamento em DPix. Que se uma pessoa, por exemplo, no meu caso, eu tenho um curso sobre economia monetária, tá? Se a pessoa quiser me comprar em DPix, ótimo. Eu vou passar parece fazer um Pix, porque na minha carteira 7 Sales, lá tem um QR Code, eu passo para a pessoa vai pagar usando a carteira dela. Faz a transferência lá, por exemplo, 300 DPix. Ninguém vai ficar sabendo disso. O governo só sabe que a pessoa transferiu R$ 1.000 para 1.000 DPix. Agora, o que acontece com o DPix, ninguém fica sabendo. Nenhum banco, nenhuma autoridade. Você vai ter a sua privacidade. Então, se você conseguir, dentro da sua vizinhança, explicar para as pessoas a comprarem e receberem DPix, a gente pode criar uma certa autonomia para poder ter liberdade, para poder fazer as coisas da maneira justa. Tá? Para o dinheiro que você lutou para conseguir, suou para conquistar, não seja drenado aí por uma draga pública. Tá?
Então é essa a ideia. Meditem sobre ela, vejam se faz sentido para vocês. Se for possível, aceitem pagamento em DPix, tá? É sempre à vista, porque por enquanto a gente não tem solução de crédito nessa plataforma. Mas já é algum começo, é melhor do que ficar pagando impostos sem fim e ser monitorado pelo governo, não é verdade? Quem sabe, à medida que mais e mais pessoas façam adesão a essa ideia, não possa também aparecer novas soluções mais interessantes, mais robustas e mais complexas para atender a necessidade, não é? Mas a princípio é isso, transfira para DPix e depois pague as pessoas em DPix. Fala para as pessoas aceitarem DPix. E aí acabou. Quando você recebe em DPix, por exemplo, 500 DPix, você pode transformar em Bitcoin e colocar na sua Cold Wallet. Você pode fazer um pagamento para outra pessoa que recebe em DPix e receber o serviço sem nenhuma terceira parte envolvida. Olha que beleza. Tá? Então pensem nisso, veja se faz sentido e deixe um comentário aí. Um grande abraço para vocês.